Olá pessoal, estou aqui desenvolvendo jogos, aprendendo, tá certo? Baseado no Bomberman, aquele clássico, tá? Então, até o vídeo anterior, tinha realizado aqui, ó, a colisão, e é isso que acontecia. Então vale só algumas ressalvas aqui. No jogo oficial, o relógio ele não pausa, ele continua no seu ciclo. Aqui eu optei por pausar para dar uma sincronia melhor com os objetos e com o que está ocorrendo, tá certo? O mesmo aqui, ó, para os contadores, apesar que no jogo oficial o contador pausa, tá? No jogo oficial, ele só perde a vida, o ponto da vida, quando ele respawna, quando ele reseta para a posição inicial novamente. Eu optei por fazer ele perder a vida já logo que ele colide. Eu acho mais coerente com o que está ocorrendo. Colidiu com o inimigo, perdeu a vida, tá certo? Dito isso, eu vou só fazer aqui um reposicionamento do player na cena, ó. Eu quero que ele comece um pouquinho para cima. Então aqui na instância do jogador, ela estava bloqueada, eu desbloqueio um pouquinho para cima, tá certo? Só por isso. E a posição, né, que é 64, 128. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês, ainda falando do vídeo anterior, aqui no objeto jogador na etapa, lembra que eu comentei sobre automatizar um processo da sprite aqui, ó, da região sprite? Deixa eu aproveitar e melhorar isso aqui assim, aí, tá? Porque aqui, ó, eu frisei um valor 17, né? Então o que esse código está dizendo? Se o quadro da imagem for maior ou igual a 17, então você mantenha sempre o quadro 17 visível, tá? Só que e se eu mudar a quantidade de quadros dessa animação, seja para mais ou para menos? Então eu vou sofrer aqui no código, né, uma punição e depois vai ser pior para eu fazer manutenção dele. Então, para automatizar isso aqui, existe um código aqui que chama-se Image Number, ou seja, ele vai pegar a quantidade de quadros. Ele possui 18 quadros, só que daí eu tenho que diminuir um, porque eu já expliquei isso em vídeo anterior, que em sistemas o nosso índice primário é em 0. Então se eu tenho 18 quadros, eu começo em 0, o meu último vai ser 17. E como aqui ele trabalha com números flutuantes, né, números reais, então ele vai ser 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, aliás, 0.04, até 17.99. Depois disso ele não vai para o 18, ele vai para o 0. Então eu vou dizer que se for, não precisa do igual. Se for maior que 17, 17.01, por exemplo, então ele vai cravar aqui, ele vai fixar no quadro número total de quadros menos 1, né? Por causa do índice. Então, independente se for 17, 10, 8, 50 quadros, ele vai parar no último quadro, tá certo? Dito isso, vou minimizar essa área aqui. E, gente, é para ser um vídeo bem rapidinho, não tem muito mistério, tá? O que eu vou precisar fazer? Criar um alarme, tá certo? O alarme, ele é uma espécie de lista, de array, é um vetor, tá? Uma matriz. Na documentação do Game Maker é recomendável que se comece pelo início, pelo alarme 0. Então é isso que eu vou fazer, começar pelo alarme 0. E aqui no alarme eu vou dizer o que eu quero que o alarme faça. Quando o alarme despertar, quando ele for acionado, o que eu quero que ele faça? Então nesse caso aqui, só para exemplificar para vocês, eu vou colocar um show message. Eu quero que ele me mostre uma mensagem na tela dizendo alarme acionado. Então é isso que eu quero que o alarme faça. Mas eu ainda não especifiquei o alarme, eu ainda não ativei ele, eu ainda não configurei. Eu configurei o que eu quero que ele faça, mas eu não configurei quando eu quero que ele faça. Então eu vou aqui no inimigo, eu quero que ele seja acionado quando eu colidir com o inimigo. Então eu vou aqui na colisão. E aí aqui eu vou determinar o alarme. Eu vou dizer assim, ó, quando eu colidir, eu quero que você acione o alarme 0, que é o primeiro alarme. E aqui eu tenho que determinar o tempo. Se eu especificar como 0, ou seja,
quando eu colidir com o inimigo, na hora, ou seja, instantaneamente, eu quero que seja acionado o alarme. Eu não quero que isso ocorra, eu quero que quando eu colidir com o inimigo, eu quero que aconteça aquela animaçãozinha, tenha todo esse ritual, né? Fica um tempinho congelado ali. Então eu vou especificar 120. Eu quero que em 2 segundos, após a colisão, 2 segundos o alarme seja acionado, tá? Então, quando o alarme for acionado, ele vai mostrar essa mensagem, ou seja, 2 segundos após a colisão. Vamos lá, F5. Ó, colidir, e aí 2 segundos após surge a mensagem na tela, tá? Só que eu não quero que seja uma mensagem. O que eu quero que aconteça? Quando eu colidir, eu quero que o meu jogador ele seja reposicionado para posição inicial, tá? Então eu vou dizer aqui, primeiro eu vou abrir uma região, né? Region, após 2 segundos de acionado o alarme aliás, ações que ocorrerão após 2 segundos, né? Eu já estou especificando o tempo do alarme, mas acho que tá bom assim. Aí aqui um final da região, end region. O que eu quero? O reposicionamento, tá? Então eu quero que seja reposicionado o meu jogador. Além do reposicionamento do jogador, o que eu quero que aconteça? A animação dele tem que voltar... Opa, tem que ser comentário, né? A animação dele... A animação tem que ser resetada. Ele tem que voltar para aquela animação de frente, parado de frente, tá bom? Além do mais, eu quero que tanto o relógio quanto o contador, eles resetem, né? Eles voltem ao seu ciclo normal, e o relógio do ponteiro no meio-dia e o contador lá com todos os quadrantes cheios. Então eu quero o reset aqui do relógio e contador. Então tudo isso eu quero que ocorra quando o alarme for acionado, 2 segundos após o acionamento do alarme. Então, para reposicionar o meu player, é bem simples. Eu vou dizer que a posição X, vou mandar para cá, a posição X dele será 64 e a posição Y será 128, né? Salvo engano. Então vamos rodar para ver se isso está acontecendo. O inimigo foi lá embaixo. Então vamos lá atrás do inimigo. Então, 2 segundos após, foi reposicionado. Está sendo feito. Eu quero também que a animação seja resetada. E a animação é bem simples, né? Porque é o seguinte, quando ele perde, o jogador colide, a variável perdeu, ela passa a ser verdadeira. Então aqui basta eu dizer que quando eu colidir, 2 segundos após, a variável perdeu, ela passa a ser falsa. Então, false. E aí ele já reseta, né? Ele já vai entrar na outra estrutura de decisão, que é no caso de perder ser falso. Ó, resetou. Tento mover o jogador, não consigo. Aí isso aqui é só eu resetar, né? Porque o que acontece? Eu disse que a velocidade deveria ser 0 quando eu colidir. Então eu vou voltar à velocidade normal, que era 1. A velocidade passa a ser 1 aqui, ó. Então vamos para baixo, colidiu, 2 segundos depois resetou e minha animação voltou tudo ao normal, né? A velocidade, tudo certinho. Só que o relógio e o contador ainda não estão funcionando. Então vamos lá para o relógio e contador. Então quando for acionado o obj relógio .image speed, ou seja, a velocidade da animação do relógio, ela volta a ser 1, porque eu pedi para que zerasse. Assim como o obj contador .image speed volte a ser 1 também. Vamos indentar melhor isso aqui, né, gente? É aqui, então é aqui, aqui
Opa, mais um. E aqui e aqui. Certinho. Só que eu não quero que a animação continue. Ou seja, se o ponteiro do relógio estava em 6 horas, quando eu der o reposicionamento do jogador, eu quero que o ponteiro fique em 12 e o contador também fique com todos os quadrantes cheios. Não quero que dê andamento em onde parou. Então eu vou dizer aqui que o OBJ relógio, além da posição ser 0, vamos só organizar melhor, né? Vamos fazer do relógio aqui, ó. Pronto. Vamos organizar melhor. Além de ser 0, eu quero que o OBJ relógio ponto image index, quero que a animação dele também comece do início, ou seja, posição 0, né? Que é lá em meio-dia. E para o contador também. OBJ contador ponto image index aqui, ponto index também seja 0, ou seja, a inicial, tá bom? Vou aplicar uma tabulação aqui, aí fica mais bem visível, tá? Vamos verificar se está funcionando, então. Vou esperar o ciclo do relógio aqui, que é para perder um quadrante, né? Para a gente ver se realmente estará funcionando. Colidiu, perdeu uma vida. 2 segundos depois, ó, relógio meio-dia, quadrante aqui. Então está aí, está feito. E é isso. Espero que vocês voltem aqui para o próximo vídeo para a gente dar andamento aí no joguinho. E até mais. Fui.